é um sofrimento muito grande, principalmente no início do diagnóstico. Não é fácil. Você, muitas vezes, de filho cuidado, passa a ser cuidador, passa a ser pai ou mãe do seu próprio pai e da sua mãe. Então, não é fácil. Muitas vezes há uma sobrecarga. Às vezes, o paciente tem 6 filhos, 5, mas sobra para um. É muito comum, eu vejo isso. Eu trabalho, eu tenho a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar tanto no consultório privado, né, com pessoas que talvez tenham uma condição melhor realmente de fazer uma abordagem mais completa, interdisciplinar e ter acesso aos melhores tratamentos, melhores medicamentos e etc. Mas também tenho a oportunidade de trabalhar no SUS com pessoas carentes no programa de demência. E, infelizmente, a gente vê a dificuldade, a evolução é diferente. Quem tem acesso ao tratamento completo evolui de uma forma muito diferente. É uma curva que cai de forma muito mais lenta, com muito mais qualidade de vida. É muito difícil as pessoas realmente do SUS que têm familiares que só ganham um salário mínimo e que têm um emprego que é o dia inteiro, empregadas domésticas, servidores, que tem que cuidar da mãe, do pai sozinho. E a gente sabe a demanda, trocar uma fralda, dar comida, é uma demanda muito grande, isso tudo precisa ser visto. E aí a pessoa, muitas vezes, Juliana, pede demissão do emprego para cuidar da mãe e do pai. Enquanto a mãe e o pai estão vivos, ou a pessoa com Alzheimer, aquela renda daquela pessoa vai sustentar a outra. Mas é uma coisa sem perspectiva. Uma hora aquele paciente vai morrer e aquela filha que pediu demissão vai viver de quê? Não são decisões fáceis, são situações difíceis, sabe? Infelizmente, eu vou trazer essa informação aqui para a gente aqui. Por isso que a gente diz que urge uma mudança no pensamento político, social em relação à demência. Aqui em Natal, a gente tem o programa de Alzheimer que funciona na Ribeira, que eu faço parte dele há alguns anos como profissional, mas eu vou dizer, a gente vê a queda na visão, no investimento. Nós estamos praticamente abandonados lá. Ninguém olha para a gente, sabe? A estrutura de acessibilidade está comprometida, não tem estrutura adequada para receber aqueles idosos, sabe? Desde a condição física, não só para nós profissionais, mas principalmente para os pacientes que são idosos e têm uma demanda especial. Falta medicação, sabe, adequada para lidar, sabe? Falta profissionais esses para integrar uma equipe interdisciplinar. Se um se aposenta, não vem outra reposição, não chama. Agora faleceu um colega nosso lá, que tinha muito atuante na parte física de Covid, não chegou ninguém para repor, os grupos não voltam. Então, assim, a coisa fica muito desagregada, sabe? E é uma coisa que deveria estar crescendo, que deveria estar sendo promovida. Nós não temos, Juliana, nem computador para fazer um levantamento, um cadastro digital desses pacientes. Então, se você me perguntar hoje, doutora, quantas pessoas com Alzheimer você tem no programa de Alzheimer? Não sabemos. Quantos são homens, quantos são mulheres? A gente não tem estatística, não tem dados. Porque a gente não tem equipe para isso não é valorizado. Porque a gente tem que pegar uma ruma de prontuário e mandar alguém contar, folha por folha. Então, a gente está trabalhando desde essa necessidade básica, né, de se estruturar, de organizar dados, até um trabalho amplo com todo o paciente e a família. E a gente tem que buscar isso urgente. A gente tem que mudar. Eu até, às vezes, nem acredito que eu chegue a ver esse processo assim enquanto eu trabalho lá. Mas eu gostaria muito de plantar essa semente, de regar e de colocar isso para frente, junto com meus colegas que trabalham lá, que eu sei que muitos deles também são bastante envolvidos e preocupados com isso. Para que a gente Eu imagino como é para você que tem esse paciente da rede privada, que tem toda essa condição de recorrer a essa equipe interdisciplinar, e ao mesmo tempo você vê esse paciente público sabendo que existe diversas possibilidades para ajudá-lo, né, nesse caminhar com Alzheimer, e ele simplesmente não tem acesso. Como profissional deve ser muito frustrante, né, doutora Euglena? É difícil. A gente realmente não tem como não ficar insensível a essas situações. Muitas vezes a gente tenta resolver da melhor forma possível, mas são situações muito difíceis. A gente às vezes consegue, por exemplo, o paciente estava lá com dificuldade de deglutição. Eu sei que se ele fizesse a físio, ele melhoraria. A gente consegue uma físio lá, uma fonoterapia lá no SEAS, por exemplo, e o paciente, eu consegui, você vai vir uma vez na semana, mas e o carro para trazer? Paciente cadeirante, cadeira de roda, não é qualquer carro que traga, tem que pagar, se vier de Uber, vai pagar para vir, para voltar. Tem que ter um acompanhante que precisa vir, precisa voltar.
Você entende, Juliana? Se de repente a gente tivesse uma equipe ou algumas equipes que fizessem uma assistência domiciliar para essas pessoas que têm dificuldade, talvez até economizasse mais, né? E para eles seria melhor. Então, assim, a gente precisa ver essas pessoas com outro olhar. A dificuldade não é só oferecer o serviço, é oferecer e dar acesso ao serviço. É dar a condição da pessoa realmente se tratar de fato. Como medicamentos. A gente tem a Unicat, por exemplo, que distribui os medicamentos para demência de Alzheimer. Mas a gente não tem, por exemplo, a distribuição dos principais medicamentos que são alternativas para a melhora comportamental, muitas vezes, do paciente, como alguns antidepressivos, alguns antipsicóticos mais caros. Alguns têm, mas os antidepressivos, a maioria não tem. Não tem na distribuição na rede pública. Então, assim, pelo menos nesse serviço, que é um serviço de referência, pelo menos lá, as pessoas deviam ter acesso a isso. Para você ter uma ideia, necessita-se de um exame de imagem para que o paciente receba, é uma exigência da Unicat, para que ele receba o medicamento de demência. Mas o acesso a esse exame é extremamente dificultoso, trabalhoso, demorado. Se for uma tomografia, por exemplo, que não é o exame padrão ouro, mas é um exame para afastar, muito mais para afastar um diagnóstico diferencial do que para ajudar na firmar o diagnóstico, isso demora, às vezes, 8 meses, 6 meses, sei lá quanto tempo. O que já é um tempo que a gente perde, porque a maioria desses pacientes já chegam com um diagnóstico em fase moderada avançada. É um outro problema que a gente tem. Se for uma ressonância magnética, então isso aí praticamente esqueça. Porque aí demora muito. Então, nas demências raras, muitas vezes a gente tem que usar muito da nossa experiência clínica. E a gente usar muitas vezes de teste terapêutico, infelizmente, para que aquele paciente não perca tanto tempo. A gente esclarecer para a família o que está acontecendo, quais são as possibilidades de diagnóstico, que deveria ser feito isso e isso, mas o que pode ser feito é isso. E é muito difícil para nós, enquanto profissionais, saber que poderia fazer muito mais ou fazer diferente, mas a gente tem que se conformar. E é um trabalho. Eu hoje, com alguns anos de serviço público, já trabalhei em mim, porque já adoeci psicologicamente de estresse, de preocupação, isso já repercutiu muito, até na vida pessoal do profissional, isso repercute. Hoje não, hoje a gente vai trabalhando e tentando colocar cada coisa no seu lugar. Eu não deixo de fazer a minha parte, porque eu sei que falta muita coisa, mas se faltar a minha parte, vai ser ainda pior. Eu penso dessa forma. Então eu vou lá e faço o que eu posso fazer e tento sempre ver se consigo fazer algo mais ou buscar ajuda, parcerias, sem ilusão, sem ideologia, com os pés no chão, com a realidade de quem está ali. Porque muitas vezes, aquelas pessoas que estão ali no seu consultório e entram em busca de uma conversa, de uma orientação, você consegue dar um apoio tão grande, faz uma diferença imensa. E a gente vê, Juliana, eu tenho alguns alunos que acompanham a gente e eu sempre gosto de mostrar para eles isso, trazer isso. Olha só, o mínimo que a gente faça, a gente consegue fazer. E muitas vezes é uma mudança tão grande que para a gente parece tão pequena, mas para eles é tão importante. E a gente tem vários e inúmeros casos de pessoas que realmente conseguem ter uma boa resposta e uma melhora na qualidade de vida. A gente não pode desistir, não é isso? Acho que todos nós temos nossa missão e a gente não pode desistir, apesar das dificuldades. Elas estão aqui para que a gente tente superá-las.